Abram suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 20, em nome de Jesus. O tema da mensagem de hoje é: antes que seja tarde demais. Amém? Está curioso, né? Antes que seja tarde demais. Eu vou ler aqui o texto, depois eu vou fazer a introdução e o Espírito Santo vai nos guiar nas asas das Escrituras para que essa palavra, o poder do Espírito, a compreensão daquilo que Deus está falando possa reinar no seu coração. Amém? Em nome de Jesus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação. Espírito Santo, nós te louvamos nessa manhã. Espírito Santo, tenha toda a liberdade. Meu querido e amado Espírito Santo, nós te adoramos. Senhor, nós declaramos que o Senhor reina. O Senhor é o Deus, o Senhor da igreja. Fala conosco nessa manhã, através da sua palavra. Faz a sua obra, Senhor. Desperta o nosso coração de todo sono, aquele sono que nos distrai, o sono que nos separa da tua presença, da tua voz, da verdade. Faz a tua obra aqui, Senhor. Que a minha boca seja um instrumento do Senhor. Esconda-me em ti. Não seja eu quem fale, mas o Senhor quem ministra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, esse versículo, ele é um versículo único praticamente nas Escrituras, porque ele é muito direto em afirmar que nenhuma profecia da Escritura, ela provém de alguma interpretação particular. A palavra de Deus, por que isso é um fato que acontece em toda a palavra de Deus, em toda a Escritura? No versículo 21, nós temos essa resposta. E diz assim, o verso 21. Porque jamais a profecia teve origem na vontade humana. O que é a profecia, primeiramente? É toda a Escritura. Amém? Toda a Escritura, ela é a profecia. Toda a profecia teve origem, jamais teve origem na vontade humana, mas olha só isso aqui: homens santos, homens o quê? Santos, falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Nós temos aqui algo muito profundo da parte de Deus, e já, ao longo da mensagem, você vai entender por que o Espírito Santo nos deu essa palavra. Porque muitos, às vezes, quando estão ouvindo a mensagem, eles começam a pensar a se opor contra a mensagem. É natural que pessoas que não têm o Espírito Santo, é natural que algumas pessoas, elas se oponham, mesmo estando quietas, durante a pregação, elas fecham o coração, se opondo à palavra, tipo assim, não é, não aceito. Sendo que a palavra do Senhor, ela sai da nossa boca, da boca dos homens de Deus, mas nós somos orientados pelo Espírito Santo. Foi assim que Deus escolheu que fosse. Deus, ele estabeleceu uma forma que não tem como mudar. Você vai vir à igreja e você vai ouvir Deus falar, pelo menos deveria.
Se você vai a um lugar onde Deus não fala, onde a palavra de Deus ela é adulterada, então você nem deve estar num lugar desse. Você deve estar em um lugar onde a palavra do Senhor ela é entregue de uma forma pura, sem diluir. Tipo assim, eu não tenho que maquiar a mensagem para te entregar. Eu tenho que te entregar a mensagem como ela é. Porque ela veio do Espírito, ela não vem de mim. Se ela não vem de mim, por que eu tenho que dar um jeito nela para te entregar? Quem está entendendo? Eu tenho que entregar a mensagem do Senhor. Existem dois tipos de pregações na Bíblia. Dois tipos de palavras gregas usadas para o termo pregação na Bíblia. A primeira palavra grega usada é kerusso na Bíblia, que ela é usada quando aparece lá pregações ou algum profeta pregando. Esta palavra lá no Antigo Testamento, e ela também foi usada pelo Senhor Jesus no Novo Testamento, eu vou mostrar para você. Essa palavra geralmente usada no Antigo Testamento, ela era kerusso. A outra palavra que ela aparece muito, ela vai aparecer muito no Novo Testamento, para a palavra, o termo pregação, é a palavra querigma. Essas são as duas palavras usadas para a pregação na Bíblia. Então, quando você lê, por exemplo, lá, quando você lê, por exemplo, que Jesus, ele desceu ao inferno e pregou aos espíritos em prisão, essa palavra lá, por exemplo, pregou, não é querigma, é kerusso. E eu vou explicar para você a diferença. A palavra kerusso, ela significa dar uma notícia. Dar uma notícia. Simplesmente, entregar uma mensagem. Tipo assim, chegar para o ladrão e falar assim, você está preso porque você cometeu um crime. Pronto, kerusso. Entreguei uma notícia para ele. A outra palavra usada na Bíblia para pregação é querigma, ela significa entregar uma boa notícia. É diferente da primeira. Então, quando Jesus desce às partes baixas da terra, ao inferno, e prega aos espíritos que estavam lá, a mensagem dele lá é um kerusso. Ele só entrega uma notícia, ele desce lá e fala, olha, vocês estão aqui porque vocês não se arrependeram. Os profetas pregaram inspirados pelo Espírito Santo, mas vocês, continuaram bebendo, enchendo a barriga, festejando, orgia, mundão, aquela história, deixa para amanhã, sou muito novo, sabe? Não, sou muito novinho, imagina, vou curtir a vida. Jesus pregou para eles lá, na verdade, entregou uma notícia dizendo, vocês estão aqui porque vocês rejeitaram a pregação, os profetas, e vocês estão aqui por isso, condenados eternamente. Você já imaginou receber este tipo de mensagem? Agora você começa a entender por que o tema da mensagem ele é antes que seja tarde demais. Quando Jesus ele desce nesse texto, esse texto 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 19. 1 Pedro, capítulo 3, verso 19. No qual, igualmente, foi e proclamou. Essa palavra proclamou aqui, aparece em algumas traduções, pregou. Quem aqui está na sua tradução pregou? Cauã, Marcelo, Camila, irmã Solange, tem várias. É uma das, geralmente algumas traduções aparece proclamou, mas é a mesma palavra
O que vale aí? O que vale aí é a palavra grega, que foi usada lá quando a Bíblia foi traduzida para o grego, o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele, na época de Jesus, a língua predominante da época era o grego. Assim como hoje, uma das línguas que mais predomina no mundo é o inglês. Então, no tempo de Jesus, o grego era a língua predominante. Eles eram os homens da sabedoria, os filósofos, estavam todos ali na Grécia. Então, eles dominavam essa questão do léxico, de ser culto, da letra, enfim, da sabedoria, das filosofias. Os maiores pensadores da época estavam lá. Todos nós já ouvimos falar. Então, qual palavra que foi usada no grego lá para traduzir as escrituras? Foi a palavra, nesse caso aqui, querucho. Se você pesquisar, a palavra usada aqui é querucho, ou seja, ele não pregou no inferno uma boa nova. Jesus não desceu no inferno e pregou que ele era o Cristo e fez um apelo: agora quem quer me aceitar, vem aqui na frente. Não. Quando ele desce lá, ele apenas entrega uma notícia: eu sou o Cristo, a quem vocês rejeitaram, quando vocês rejeitaram a pregação dos meus servos. Amém? Toda profecia, ela tem um alinhamento. Em toda a Bíblia, ela segue a mesma linha. Nós entendemos pelo verso 21 de 2 Pedro 2, 21, que isso acontece porque o mesmo Espírito é que prega durante todas essas gerações. O nosso Senhor Jesus, Pedro, os apóstolos, Judas, Paulo, todas as mensagens apostólicas, todas as mensagens bíblicas genuínas seguem uma mesma linha. Elas são guiadas pelo mesmo Espírito. Elas trazem para nós, no Novo Testamento, o querigma, que é a boa nova, que é a mensagem do Evangelho. Essa mensagem, ela só tem efeito na nossa vida enquanto ainda estamos vivos. Essa mensagem, ela não adianta depois que uma pessoa ela morre. Não adianta. Depois que uma pessoa morre, não tem mais o que fazer. A Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso, o juízo. Acompanhe comigo aqui. E assim, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso, o juízo. O que seria o juízo? O juízo seria um querucho, uma notícia. Tipo assim, seria a sentença do juiz. Olha, você pegou, só que diferente das sentenças terrenas, que varia dependendo da pena, dependendo do artigo. A pessoa vai puxar 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Esta pena, este juízo, uma pessoa depois que morre, e ela não morreu, ela não havia entregado a sua alma a Jesus, este juízo, diferente da pena que nós conhecemos, a pena civil, as penas criminais, diferente, esta pena ela é eterna. Ela é uma pessoa, ela não vai ficar no inferno lá durante um tempo, e depois de um tempo que ela pagar os pecados, ela vai ter um refrigério, depois vai subir, né, para o paraíso. Isso não existe na Bíblia, no Evangelho. Se alguém fala isso, comenta isso, que as pessoas morrem
e vai para um lugar, a Igreja Católica durante muitos anos ensinou isso, que as pessoas vão para um lugar chamado purgatório, fica lá tirando as pulgas, deve ser isso, né? Na verdade, eles ensinam que as pessoas ficam num lugar e ficam lá até pagar os pecados. E isso é a maior mentira que o diabo já inventou, heresia. Isso leva as pessoas para o inferno. Uma pessoa que ensina isso, o juízo dessa pessoa não tarda. E eu vou mostrar isso na Bíblia para você já já. Eles ensinavam principalmente no tempo, ali por volta dos anos de 1500. Isso foi uma das maneiras no qual a Igreja Católica conseguiu tirar muito dinheiro das pessoas. Ela conseguiu fazer pessoas doarem fazendas, tesouros que tinham guardados, ouro, tudo que tinham, esmeralda, objetos preciosos e muito dinheiro. Porque a pessoa tinha perdido o ente querido, a pessoa estava muito mal, e eles ensinavam para a pessoa que era só aquela pessoa pagar, que quando o dinheiro entrasse, quando o dinheiro fosse entregue àquela pessoa que estava lá no purgatório, ela sairia de lá e seria salva. Ou seja, eles durante muitos anos ensinaram que poderia se comprar a salvação. Que era só pagar e estava tudo certo. Quando a moeda batesse no gasofilácio, aquela alma saía do purgatório. Com isso, muitas pessoas, na hora da morte, entregavam tudo que tinham para a igreja. Fazendas, bens. É por isso que a Igreja Católica, ela tem um país dela. É por isso que ela é um país. Ela está em todo o mundo, ela é um país. Eu não estou aqui para falar sobre isso hoje, mas só para você entender, a Igreja Católica, ela tem dinheiro para sustentar o mundo inteiro durante bastante tempo. Eu não sei se você sabe disso. Se ela quiser, se o mundo inteiro entrar em colapso financeiro, ela tem dinheiro para durante muitos dias, durante muito tempo, sustentar o mundo inteiro com o dinheiro que ela tem. Você pode ver que em todas as cidades, em todos os lugares, eles têm os principais lugares, as principais construções, e diga-se de passagem, caríssimas. Eles têm muito, não tem como mencionar a quantidade de dinheiro que eles têm. Inclusive, o Vaticano, ali nos anos de 1500, o Papa da época, ele vendeu salvação para construir o Vaticano. Nessa época. Só a título de conhecimento para você, tá? Na verdade, o ponto que eu quero chegar aqui, não é, além de te informar isso, mas eu quero te dizer o quê? Ninguém pode pagar pelos seus pecados. Ninguém tem condições, jamais terá condições de pagar pelos seus pecados. Por isso que o Senhor Jesus veio. Porque só Ele, o justo. O que João Batista, quando olhou para Jesus chegando no Rio Jordão para ser batizado, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, que seria sacrificado, que seria crucificado naquela cruz, que carregaria aquela cruz e pagaria pelos nossos muitos pecados. Então, quando uma pessoa, ela entrega a sua alma a Jesus, confessa Jesus como o único Senhor e Salvador, os pecados dessa pessoa já foram pagos pelo Senhor na cruz. Uma pessoa que resiste, que endurece o coração e não entrega a sua vida a Jesus. Vou explicar para você entender. Entregar a vida a Jesus vai muito além de palavras. Vai além, você confessa, sim. Você confessa Jesus como Senhor e Salvador. Mas, depois que eu confesso Jesus como Senhor e Salvador, Ele verdadeiramente terá que ser o meu Senhor e Salvador. Porque a maioria das pessoas, elas só querem o Salvador. Elas só querem a salvação. Sim, lógico, ninguém quer ir para o inferno.
As pessoas querem o Salvador, mas não querem o Senhor. Elas não querem que Jesus seja o Senhor da vida delas. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, e entregamos a nossa alma, e Ele passa a ser o nosso Senhor e Salvador, então Ele me salvou dos meus pecados, e Ele agora é que me dá o comando de como eu vou viver a minha vida. Tem gente que, não, eu quero minha salvação, tá bom, eu concordo que Jesus é o Senhor, mas não vem falar o que eu tenho que fazer. Não vem falar que eu tenho que vir para culto, que eu venho o dia que eu quero, eu faço o que eu quero, a hora que eu quiser eu vou para o baile, a hora que eu quiser eu bebo, a hora que eu quiser eu fumo, a hora que eu quiser eu falo mal dos outros, a hora que eu quiser eu me prostituo, enfim, por aí afora, etc, etc. Essa pessoa, ela só está enganando ela mesma, porque ela pode até ter concordado que Jesus é o Senhor, mas Jesus ainda não se tornou, ou ela pode ter concordado que Jesus é o Salvador, mas ela ainda não concordou que Jesus é o Senhor da vida dela. Quando Jesus ele é o meu Senhor, então agora a graça dele, ela vai converter a minha vida em uma vida de santidade. Quem está entendendo isso? A minha vida, ela vai ter que ser coerente à minha fé. Porque fé por fé, o diabo também tem. Fé por fé, o diabo também tem. A Bíblia fala, crês tu em Deus? Faz bem, porque os demônios também crê e estremece diante do Senhor. Eles crêem demais da conta, chega, treme, sente até emoção diante de Deus, de tanto que eles crêem, de tanto que eles sabem quem Deus é, quem Jesus é, mas eles não deixam de ser o quê? Demônio, porque crer por crer não resolve. Eu tenho que crer, e essa fé que eu digo que tenho, ela precisa mudar a minha conduta, amém? Precisa mudar a minha vida. A graça que salva, essa graça verdadeira, por que verdadeira? Porque existe a falsa graça. Existe uma graça que é falsa, existe a graça que é verdadeira. Existe o evangelho verdadeiro e existe o evangelho falso. Existem verdadeiros profetas e existem falsos profetas. Nos últimos dias, o número de falsos profetas seria muito maior. Quando Deus me chamou em 2017, quando eu tive a visão da parte do Senhor de fazer a obra de Deus, o Senhor ele só me mostrou uma coisa: o mundo em caos e a igreja firme pregando a mensagem pura e genuína da salvação e do arrependimento. Porque nos últimos dias não resta outra coisa. Até mesmo dentro da igreja. Aliás, acho que nunca foi tão necessário dentro da igreja a mensagem, rever a mensagem do evangelho, repregar de novo. Tem muitas pessoas que se converteram e que precisam ouvir de novo a mensagem da cruz. Eles precisam de novo se arrepender. Muitos se desviaram da fé. Muitos apertou o botão do piloto automático. Vai na igreja, vai para casa, trabalha, mas é uma vida no automático. Se perguntar, fulano, você tem fé? Tenho. Claro que tem. Mas não é uma fé verdadeira, é uma falsa fé. Não é uma fé que transforma, não é uma fé que agrada a Deus, não é uma fé que salva. Tem muita gente que tem uma fé falsa, é fé na fé, não é fé no Filho de Deus. Pessoa, claro que eu tenho fé, imagina, eu tenho muita fé, mas na realidade, se você for passar, não passa no filtro da palavra, não passa nas escrituras, o Espírito Santo não aprova. Deus não aprova a fé que muitas pessoas dizem que tem, porque é uma fé que não santifica, é uma fé que nem aceita ouvir a palavra,
que nem aceita ouvir a verdade. Aí eu pergunto, que raio de fé que é esse? Uma pessoa que não está nem disposta, nem a ler, nem a ouvir a palavra de Deus. Ela não quer ouvir a verdade, porque ela sabe que a hora que a verdade bater, vai confrontar. Tem muita gente que está longe da igreja por isso, porque sabe que o dia que pisar na igreja, igreja séria, igreja verdadeira, porque existem também igrejas falsas, igrejas que já perderam o espírito da profecia, que nós lemos lá em 2 Pedro, 1 Pedro 1, 20 e 21. O espírito da profecia, aquele que fala, aquele que apela para você se arrepender. O Espírito Santo é aquele que ele investe tudo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Essa mensagem, aonde o Espírito Santo nos leva para uma vida de santidade, você pode ter certeza que essa é a mensagem que vem do céu para nós. É a mensagem do mesmo Espírito que usou os profetas, que usou o Senhor Jesus, que usou os apóstolos e que vai atravessar gerações pregando a mesma mensagem. A fim de quê? A fim de que não seja um dia tarde demais para você, a fim de que um dia você verdadeiramente seja salvo, a fim de que você verdadeiramente seja um participante da salvação e do reino do Senhor. Aleluia! A concordância acontece porque quem prega em toda a Bíblia é o Espírito Santo. 2 Pedro 2, 21. Aleluia! A graça gera a conversão. A graça gera uma mudança. Eu estava indo para lá. Eu estava indo rumo ao abismo. Quando a conversão acontece na minha vida, então agora eu mudo o curso da minha vida. Agora eu vou para cá. Amém? Eu vou para cá. Pastor, vai ser mil maravilhas a minha vida se eu me converter? Não. Vai ser um mar de rosa a minha vida se eu me converter? Não. Vai ter luta. Vai ter ataque espiritual. Vai ter prova. Vai ter situações que Deus vai permitir para você ser aprovado, para você ser treinado. Deus não vai te poupar disso. Nós precisamos ser aprovados por Deus, nós precisamos ser santificados por Deus, nós precisamos vencer assim como Jesus venceu. Jesus disse: a minha paz eu vos dou, mas eu não vos dou a minha paz como o mundo a dá. Ou seja, a paz de Jesus é diferente. A paz de Jesus, ela não é em torno da gente. A paz de Jesus, ela nos é dada dentro de nós. Conforme Filipenses capítulo 4, verso 6, é a paz que excede todo o entendimento. É uma paz interior. Talvez ao seu redor, o mundo vai estar caindo ao seu redor. Talvez vai parecer que tudo está sendo destruído, talvez vai parecer que tudo está indo por água abaixo, mas se você crê nesse Jesus que eu estou pregando para você, você recebe dele uma paz dentro de você. Jesus disse: a minha paz vos dou, diferente da maneira que o mundo dá. O que é a paz do mundo? A paz do mundo é quando não tem guerra, o mundo está em paz. Sim ou não? A nossa paz, ela não depende se o mundo está em guerra ou não. A nossa paz, ela não é definida por guerra ou ausência de guerra. A nossa paz, o Espírito Santo colocou dentro de nós. Porque a nossa pátria não é aqui. Não importa se vai mudar o governo. Não importa se o governo vai, se o governo vem. O importante é que o nosso governo é o Senhor Jesus. Amém? O governo muda, a cada 4 anos muda, isso não importa para nós. Nós não estamos firmados nisso. É claro que, como bons cristãos, a gente gostaria que o mundo fosse bem governado, de uma forma moral e ética, mas
A Bíblia não fala que vai ser assim. A Bíblia diz que o mundo ele está caminhando para um caos. Você jamais vai ter um mundo aonde esse mundo é perfeito. Se o mundo fosse perfeito, a gente não precisaria ir para o reino de Deus. A gente poderia ficar aqui, sim ou não? Esse mundo só será perfeito o dia que o nosso Messias, ele descer nas nuvens. O dia que ele vier, o dia que ele estabelecer o reino dele. Conforme Isaías capítulo 11 diz que no reino do Messias, a Bíblia fala que ele vai reinar aqui na terra. Ele vai descer e ele vai reinar aqui junto com a igreja. A igreja junto com ele vai reinar, vai governar o mundo. Aí sim, o mundo vai saber o que é justiça e o que é paz. A Bíblia diz que o leão vai pastar do lado da ovelha. Hoje, antes do governo do Messias, o leão é predador do quê? Da ovelha, sim ou não? No governo do Messias, não vai ter maldade. Uma criança, a Bíblia diz que uma criança vai colocar as mãos dentro do ninho da víbora. E ó, não vai ter problema nenhum. E o leão vai comer do lado daquele animal que antes seria a sua presa. Isaías capítulo 11, se eu não me engano. Ó, e brincará a criança de peito, ó, criança de peito, uma criança inocente, na toca da áspide, a áspide é a serpente. E a desmamada colocará sua mão na cova do basílico, que é da serpente, da víbora. Amém? Isaías 11, 8. Até que hoje eu tô com a memória melhor. Amém? Glória a Deus. Esse reinado, ele será um reinado de justiça e de paz. É esse reinado que nós aguardamos. É esse reinado. É a esperança viva que nós temos dentro do nosso coração. Sabe o que traz paz no nosso coração? É essa palavra aqui, ó. Sabe o que traz alegria no nosso coração? Essa palavra aqui. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Por que você ainda não entregou sua vida para Jesus? Olha o que você está perdendo, se você não fez isso ainda. A conversão, ela deve mudar a minha vida. E logo, depois da minha conversão, vem o quê? O processo de santificação. É aí onde muitas pessoas se perdem. Tem muita gente que se perde, que confessa Jesus como Senhor, mas não começa a ter uma vida de santidade. Você vai aprender aqui hoje como que nós somos santificados depois da conversão. Amém? É exatamente aquilo que mais as pessoas desprezam. Antes disso, eu quero fazer um comentário com vocês, para te ajudar a entender o que é conversão e o que é santificação. A conversão é quando eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. É quando eu sou transportado do mundo das trevas para o reino de Deus. Ou seja, é quando Deus me tira do mundo. Ué, pastor, mas eu ainda estou morando no mundo. Mas espiritualmente, quando você entregou sua vida para Jesus, você foi tirado do mundo. Porque o mundo, eles são filhos da desobediência. Eles são filhos da ira. Se eles não se converterem, o que resta para eles é o juízo eterno, é o inferno. Quando nós nos convertemos, então, Deus nos tira desse grupo para um outro grupo. Que grupo é esse? O corpo de Cristo, a igreja. Muito bem. E a santificação? Deus me tirou do mundo. Eu me converti. Deus me tirou do mundo e me trouxe para a igreja. E agora a santificação? A santificação agora Deus vai tirar o mundo de dentro de mim. Quem está entendendo isso? A conversão, Deus me tira do mundo. A santificação, Deus tira o mundo de dentro de mim. Tira as paixões.
Tira. Na verdade, eu preciso explicar isso para você entender. Pastor, espera aí. Quer dizer então que eu vou me tornar santo e Deus vai tirar todo mundo de dentro de mim? Deus, ele vai tirar sim. Mas nós precisamos entender isso de uma forma coerente, de uma forma bíblica. Deus, ele não vai tirar os nossos sentimentos, as nossas lembranças, ele não vai fazer isso. Ele também não vai tirar as paixões. Tirar o mundo de dentro de nós, não é que Deus vai tirar as vontades de dentro de nós. Não é isso. Tirar o mundo de dentro de nós, na realidade, é à medida que a palavra de Deus ela vai entrando em nós, ela vai habitando em nós. À medida que a palavra de Deus habita em nós, ela vai nos santificar. Ela vai nos santificar. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo nos enche, um dos dons que ele nos dá é um dom chamado domínio próprio. Repita comigo, domínio próprio. Irmãos, isso é um dom do Espírito Santo. Domínio próprio. O que é esse dom do domínio próprio? Eu tenho a vontade, eu tenho aquela paixão, eu tenho aquele pensamento, mas o Espírito Santo me deu um dom, um poder para dominar as paixões, as vontades, os pensamentos. Quem está entendendo? Domínio próprio. O cristão que é santo, que se santifica, que é santificado por Deus, ele tem domínio próprio. A pessoa geralmente a gente vê muito isso, as pessoas no início da conversão, a pessoa era acostumada a soltar um palavrãozinho. A pessoa quando vai se convertendo, agora ela tem o Espírito Santo. Na hora que ela ia falar o Espírito Santo, antes disso, ela já dá aquela freada. E ela não, porque ela tem agora o domínio. Era aquela pessoa que falava sem pé, sem cabeça, era aquela pessoa que não tinha domínio nenhum de si. O Espírito Santo nos dá a santificação. O Espírito Santo nos ajuda a dominar todas as paixões. Nós precisamos entender que os hormônios vão continuar queimando em você. Atenção, jovens, homens solteiros, mulheres solteiras, os hormônios não se convertem. Eles vão gritar dentro de você. Mas o Espírito Santo nos dá domínio próprio. A gente sabendo disso, o que a gente faz? Eu não posso dar pano para manga. Eu não posso. Se eu sei que eu estou ali numa situação, digamos assim, de emoção, digamos que eu estou aquele dia, sabe aquele dia que você está com a pá virada? Sabe aquele dia que você acorda e você percebe, fala, meu Deus, hoje nem eu estou me conhecendo. O que você faz nesse dia? Você, passa um zip e clama o sangue de Jesus e o domínio próprio, o Espírito Santo vai te ajudar a você se dominar. O problema de muita gente é o quê? Que eles não têm domínio próprio. Eles têm demônio próprio. Aí não tem jeito mesmo. Aí o palavrão vai passar direto, igual um quiabo. O xingamento, a discussão, a raiva, os piti. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Urgentemente, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, não tem cristianismo, não tem santificação, não tem vida cristã, não tem nem salvação. Porque o Espírito Santo é Ele que é o selo, é Ele que está pulsando em você, é Ele que te deu vida, é Ele que iluminou você, é Ele que faz Deus te ver. Deus, quando olha para o cristão, Ele vê uma luz aqui no mundo.
Porque aquela luz, ela é o Espírito Santo que está habitando naquela pessoa. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela está em trevas, está na escuridão. E geralmente uma pessoa que está na escuridão, ela certamente será o quê? Habitação dos demônios. O diabo, ele não suporta a luz. Ele não suporta, ele não pode suportar. Ele também não suporta e também odeia. Ele tem muito ódio quando mensagens como essa, que expõem realidades como essa, são pregadas. Ele odeia. Ele odeia porque são mensagens de despertamento, mensagens que de fato transformam a nossa vida e que faz de nós verdadeiramente uma igreja verdadeira do Senhor. Quem está entendendo isso? Então, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, urgentemente, precisa começar a buscar de todo o coração o enchimento, receber o batismo com o Espírito Santo. Porque ou é o Espírito Santo, ou os espíritos malignos vão entrar na vida dessa pessoa. Não existe uma pessoa que ela não tem o Espírito Santo e que ela está ali em um lugar aonde o diabo não pode fazer nada na vida daquela pessoa. Se a gente não tem o Espírito Santo, já significa que aquela pessoa, o diabo, ele pode acessar a vida daquela pessoa. É por isso que quando nós nos convertemos, isso não pode ser mentira, isso tem que ser verdade. A minha conversão, a nossa conversão, ela tem que ser verdade. Amém, queridos? Ela tem que ser verdade. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. A Bíblia diz assim: ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitou-os no inferno e os entregou aos abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Por que Deus mandou o dilúvio? Por que Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra? Para deixar como exemplo. Deus é um Deus santo. Deus, Ele é um Deus que não compactua com o pecado, com quem é ímpio, com quem é mentiroso. Deus não compactua com isso. Ele está pronto para te dar o Espírito Santo e santificar e guardar você. Mas a decisão, ela é nossa. Deus, em todo o seu poder, em toda a sua glória, em toda a sua soberania, tem uma coisa que Ele não mexe, que Ele não manipula, é a nossa decisão. A decisão sempre será nossa. O primeiro passo é nosso. Depois, aí sim, é com Ele. Mas o primeiro passo de falar: Jesus, Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, eu entrego a minha vida, onde que está a água que eu quero me batizar? A pessoa que se converte, você não tem nem que ficar insistindo. A pessoa já quer logo a água para se batizar e que mais que eu posso? Não, agora vamos orar para você receber o Espírito Santo. Então bora, eu quero o Espírito Santo. Que mais? Agora você tem que ser discipulado na palavra. Então bora, estudo bíblico, culto. Por que muitas pessoas não são santificadas?
Nós vamos ver aqui, mas antes o versículo 7. A Bíblia diz que Deus livrou o justo Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Ele morava em Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que ele era justo. E olha só como que Deus detecta o que caracteriza uma pessoa ser justa. Olha só, aqui no Antigo Testamento, né? E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, versículo 8, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa. Uma pessoa de Deus, quando ela escuta um palavrão assim, uma coisa que não deveria ter sido dita, aquilo dói na alma dessa pessoa. Uma pessoa que é santa, convertida, ela não se alegra em ver uma pessoa indo para o inferno. Nasce dentro de nós um temor. Esse temor não é medo de ir para o inferno, é porque o Espírito Santo agora mora na gente. É porque o Espírito Santo veio habitar. Então ele veio me habitar, ele trouxe para mim uma nova vida. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. De modo que se alguém está em Cristo, o Gustavo está colocando na língua espanhola, porque tem irmãos venezuelanos, para facilitar para vocês. De modo que se alguém está em Cristo, nova criatura és. Las coisas velhas já se passaram. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se faz novo. Repita assim comigo: em Jesus é nova vida, nova história. Escute isso que eu vou te falar. Não fique ansioso para ver. Creia e comece a profetizar. Em nome de Jesus. Os meus filhos são uma bênção. Os meus filhos não são endemoniados. Os meus filhos não são perturbados. Os meus filhos não são doentes. Comece a declarar: os meus filhos são uma bênção. Eles são cheios do Espírito. Eles serão profetas do Senhor. Você começa a declarar e quando você declara porque você crê, porque você agora tem uma nova vida. Você não está vendo com os olhos físicos, mas você crê. Eu estava contando para os obreiros ali em cima, ainda agora há pouco, tem um testemunho de hoje ele é um pastor muito bem conceituado, muito sério, profeta de Deus, mas ele era um criminoso, traficante. E a mãe dele falava para ele: você vai ser cheio do Espírito Santo. Sabe o que ele falava para ela? Ele falava para a mãe dele que ele era filho do diabo. Ele falava: mãe, não perde tempo comigo. Para mim não tem jeito. Olha o que ele falava para a mãe dele. Ele falava: mãe, para mim não tem jeito. Eu sou filho do... Ele falava que ele era filho do diabo. A mãe dele olhava para ele, apontava o dedo e falava: você vai ser cheio do Espírito Santo. Amém, querido? Durante 10 anos, ele continuou naqueles caminhos de crime, de drogas. Ele era um dos principais, lá era conhecido na cidade, do Rio de Janeiro. E a mãe dele, durante 10 anos, ela profetizava, ela declarava que ele seria uma bênção. Ela orava por ele, ela fazia propósitos pela vida dele, e declarando até que um dia o Senhor buscou ele, lá onde ele estava. Um dia ele ouviu a voz, acho que ele estava indo fazer um assalto, se eu não me engano, não me lembro agora exatamente, mas ele ouviu nitidamente a voz de Deus. Uma voz falou para ele: Paulo, não faça isso. Ele ouviu.
o Senhor Jesus buscou ele. Não importa a situação que o seu filho, o seu parente, ou até mesmo você esteja vivendo. Apenas creia, porque Jesus, ele vai entrar em ação, ele vai buscar. Sabe por que que uma pessoa, ela estando morta nos seus pecados, estando cheia de pecados, sabe por que que uma pessoa dessa se converte? Porque o próprio Jesus é que busca essa pessoa. É Ele que busca. Você tem que crer, você tem que se santificar, você tem que permanecer firme, porque Jesus é fiel e Ele vai cuidar de falar com aquela pessoa, de visitar aquela pessoa, de fazer a obra na vida daquela pessoa. Ainda que Ele tenha que aparecer para aquela pessoa, mas Ele é fiel, amém? Ele é fiel para convencer, Ele é fiel para buscar. O importante é que nós estejamos firmados na presença do Senhor, porque enquanto há tempo, enquanto há vida, há esperança. A Bíblia diz que até mesmo para a árvore, depois de cortada, ao cheiro das águas, ela brotará, porque ela ainda tem as raízes lá. Ela está cortada, ela está acabada. Talvez você esteja em pedaços, mas você precisa permanecer na presença do Senhor, porque ainda é tempo de bênção, ainda é tempo de salvação, ainda é tempo de milagre, ainda há tempo. Nós temos que fazer valer esse tempo, onde a graça do Senhor ainda está operando. Esse tempo ainda onde nós podemos pregar a verdade. Esse tempo onde nós podemos orar, fazer propósito com Deus, e crer e confiar e esperar no Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Como que é o segredo para manter a fé, para ter uma vida de santidade e para estar sempre guardado pelo Senhor? Romanos capítulo 10, verso 17, nos dá o primeiro ensinamento de como a fé, ela é gerada em nós. Agora algo que estava diante de você, você vai ver como é tão sério, como é tão importante. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de... Então a fé que salva, a fé cristã, ela só vem por intermédio de uma coisa, a palavra, a pregação e a palavra de Deus. A pregação da palavra, né? Porque alguém pode pregar alguma coisa que não seja a palavra. Então, a fé só pode vir através da palavra de Deus. Amém? O Espírito Santo, ele vem e através da palavra e gera fé em nós, porque a palavra de Deus, ela não é só uma palavra qualquer, ela é poderosa, amém, queridos? Então, um dos segredos para você, na sua conversão, ter fé, você precisa da palavra. Muitos aí já não passa de ano, por quê? Porque despreza o quê? A palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. Aleluia. João capítulo 17, verso 17. A santificação. Vamos ver como que acontece em nós a santificação. Jesus disse: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a... Como que a santificação acontece em nós? Também através da palavra. Aí explica muita coisa. Muitas coisas. Muitos têm deixado de lado a palavra, usado argumentos, autoajuda, usado coisas, ofícios, instrumentos, habilidades humanas para tentar convencer as pessoas. Tipo assim, Espírito Santo, fica aí, porque eu sou melhor do que você,
E eu tenho aqui uma estratégia melhor, então fica aí com a sua palavra, com o seu poder. E muitos têm tornado a igreja uma falsa igreja, porque uma igreja que não entrega a palavra do jeito que ela é, e uma igreja que não tem o Espírito, que não respeita o Espírito Santo, ela é uma falsa igreja. Então, o que gera fé e o que santifica a nossa vida é a palavra. É por isso que quem se converte não perde culto, não perde ceia, não perde estudo bíblico, porque ele está no processo de santificação. Ele já se converteu, agora é a santificação. Agora você está sendo enriquecido, você está se tornando uma pessoa espiritual, você é um ser espiritual, você agora está recebendo as suas armaduras da parte de Deus. Deus agora está tratando com você na esfera espiritual, naquilo que Ele tem para você antes da fundação do mundo. O plano dele para a tua vida só pode se cumprir se você se submeter a guardar a palavra, a guardar o mandamento do Senhor, a realmente ser um cristão, um crente obediente. Então a santificação, ela só pode vir através da palavra. Aleluia. Tem pessoas que falam assim, mas não tem outra maneira, e tenta criar uma outra maneira, tenta criar um outro evangelho. É pecado isso, gente. Nós temos que, ou a gente recebe a verdade, ou não teremos ela. A verdade é o evangelho. Lucas capítulo 16, verso 19. Está quase terminando. Aleluia. Lucas 16, verso 19. Capítulo 16, verso 19. Havia um homem rico e vestia-se de púrpura, de linho finíssimo. Não é esse. Peguei o versículo errado. É 29, perdoa. Eu que vi errado aqui. É verso 29. Disse-lhes Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Só para você entender aonde nós estamos aqui. Aqui é a parábola do rico e do Lázaro. Os dois morrem ao mesmo tempo. Lázaro vai para o paraíso, o rico vai para o inferno. Amém? Uma vez Jesus advertiu os ricos e falou assim: ai de vós ricos, que já tem o vosso consolo. Gente, cuidado para você não achar que o dinheiro, ele é tudo. Cuidado, gente, cuidado. Cuidado. Jesus falou isso para os ricos: ai de vós, porque já tem o vosso consolo. As pessoas se sentem o máximo, acima do bem e do mal por causa do dinheiro. Cuidado, gente. Pastor, é pecado ter dinheiro? Não, não é pecado ter dinheiro. É pecado o dinheiro ter você. Cuidado. Tenha dinheiro, e muito. E seja um grande contribuinte da obra de Deus. Amém? Mas nunca deixe o dinheiro ter você. Amém? Glória a Deus. Aqui o rico estava no inferno. E aqui ele avistava Abraão e o Lázaro no paraíso. Entre eles havia um grande abismo, e ele falava: pai Abraão, fala para Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescar minha língua, porque aqui onde eu estou é só tormento. Onde ele estava? No inferno. Gente, a gente precisa se arrepender antes que seja tarde demais. Amém? A gente precisa verdadeiramente aferir a nossa fé. Aferir, e o que afere a nossa fé é a palavra. Aí ele falou: então, Senhor, deixa eu voltar para falar para os meus parentes, para que eles creiam e para que eles não venham para cá também. E o pai Abraão falou assim, aí onde ele falou: eles têm Moisés e os profetas, eles têm que ouvir a pregação. A única maneira de gerar fé, de levar salvação, é através da a pregação da palavra de Deus. Ninguém vai se salvar sozinho. Ninguém tem o poder de se salvar. A forma de ser salva é quando nós ouvimos a palavra, o evangelho, cremos nele e entregamos a nossa vida ao Senhor.
É assim que somos salvos. É os pastores, os profetas que Deus levantou, que vão continuar pregando até o último dia. Somos nós que somos responsáveis em levar essa mensagem para que pessoas não vão para o inferno como esse rico foi. Se para o mundo ser salvo, nós temos que pregar. Eu tenho que pregar. E você também. Você também, no mínimo, tem que dar um bom testemunho. Realmente o ministério da pregação não é de todos, mas testemunho é para todos. Tem gente que se isolou e é infrutífero por quê? Porque nem prega, tudo bem, não tem o ministério da pregação, mas também não dá nem testemunho de Jesus. Então, testemunho de Jesus, todos nós fomos chamados para ser. Amém? E através do nosso testemunho, de declarar que Jesus salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Isso é dever de todos nós. Você não precisa ser um pregador para falar isso. Você não precisa ser um pregador para chegar para alguém e falar: fulano, se arrepende do seu mau caminho, entrega a sua vida para Jesus, porque só Ele pode te salvar. Você precisa ser pregador para falar isso, não. Amém? Não precisa ter um testemunho de uma vida cristã, um testemunho, um equilíbrio emocional, ser uma pessoa boa, uma pessoa generosa, uma pessoa ajudadora. Você não precisa, isso é ser testemunha de Jesus. Todos nós fomos chamados para isso. Amém? Então Deus falou ali, eles têm que ouvir os profetas, eles têm que ouvir os pastores. Aqui ele representou, ele trouxe uma figura, uma simbologia, Moisés e os profetas, aqueles que pregam a palavra, aqueles que dão testemunho do Senhor. Amém? Glória a Deus. E finalmente, aquela pregação que é o querucho, né, que é a notícia. Olha, 1 Pedro 3,19, Jesus desceu. Em Efésios também fala isso, Efésios capítulo 4, deixa eu pegar o texto aqui, Efésios capítulo 4, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Não é pecado dar glória a Deus não, viu? Você pode soltar o seu glória aqui dentro, amém? Em nome de Jesus, Jesus seja glorificado através da sua vida. Efésios capítulo 4, versículo 7 diz assim, em diante. E aqui eu concluo a mensagem. Você gostaria de receber uma mensagem, essa o tal querucho? Alguém chegar para você e falar assim, ó. Imagine, gente, você gostaria, pensa nisso, pelo amor de Deus. Você gostaria de, depois de estar no inferno, alguém chegar para você e falar: agora você está aqui, que agora é o seu lugar. Gente, não adianta mais. Imagine o desespero. É por isso que a Bíblia fala que lá é um lugar de quê? De choro, de tormento, de ranger de dentes. É um lugar de tormento. Imagine, gente. A verdade do Senhor, a boa nova do Senhor, ela está sendo dada para nós agora. E o tempo é agora, o tempo não é amanhã. Amanhã você pode não estar mais aqui, pode ser tarde demais. Ah, pastor, depois eu me conserto, depois eu paro de pecar, depois isso. Gente, é urgente. O chamado do Espírito Santo para nós é urgente. Diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Verso 9: ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Jesus, quando morreu, ele desceu até as partes baixas da terra.
E ele pegou o paraíso estava lá embaixo também. O lugar do paraíso não era embaixo do trono de Deus. O lugar do paraíso era lá no mesmo ambiente, mas numa parte separada, dividido por um grande abismo. Por isso que Jesus, antes da... Olha para você ver que interessante. A configuração do inferno, antes da obra de Cristo na cruz, era uma. Esse texto, ele diz que após a graça, a obra de Cristo, essa configuração mudou. Porque Jesus levou o cativo o cativeiro. Jesus desceu às partes baixas. Ele pegou o paraíso que estava lá, os salvos que estavam lá, e subiu e levou para debaixo do trono de Deus. Agora, o paraíso é na sexta dimensão. É no céu o paraíso. Amém? O paraíso agora, a Bíblia diz que o paraíso é debaixo do trono. É o reino de Deus. Ele tirou este lugar onde as almas iam, mesmo os salvos. É lógico que eles não iam não era o paraíso, era um paraíso, não era um lugar de tormento. Lá havia consolo. Por isso que Jesus, quando ele conta a parábola em Lucas capítulo 16, ele traça a geografia do inferno antes da sua obra. Então ele mostra o rico de um lado, um abismo que divide aquele lugar de tormento, e o paraíso do outro. Quando Jesus morre, ele desce às regiões, às partes baixas da terra, ele pega este paraíso e agora sobe e leva para o alto. Então agora as partes baixas da terra, elas ficaram restritas apenas para inferno mesmo, lugar de tormento, Sheol, Guiena, o Tártaro. Quem está entendendo? Eu vou falar algo aqui, mas não é para assustar você não, é uma realidade espiritual. Uma pessoa, quando ela acaba de morrer, se ela não entregou a sua alma a Jesus, é só o tempo de a alma sair do corpo, ela já sai, ela vai ver o corpo dela e ela vai ver, se ela não entregou a vida para Jesus, a primeira coisa que ela vai ver, o corpo dela ali estendido, as pessoas lidando com ele, ela vai ver os demônios vindo buscar. Assim como uma pessoa que morre salva, assim que ela sai do corpo, ela vê o corpo ali, imediatamente os anjos já estão ali prontos para levá-la para o paraíso. É muito sério isso. Tem muita gente que não gosta de pregar isso porque são mensagens que elas são de impacto. Elas fazem a gente refletir e pensar. Agora eu pergunto para você, um Deus santo, um Deus sério, um Deus verdadeiro, ele brincaria com você? Iludindo você? Para você perder a salvação? Claro que não. Então igrejas sérias obedecem, elas servem ao mesmo Deus, que também é verdadeiro e é sério. É por isso que nós temos que rever muitas coisas. Pastor, tem de fato mensagens por aí que não condiz com isso. Muitos deixaram, e tem igreja que se eu for e pregar essa mensagem, eu nunca mais volto. Você sabia disso? Tipo, prega uma vez só. Esses dias, eu acho que eu contei semana passada, de uma igreja nos Estados Unidos, que eles estavam lá fazendo um teatro demoníaco dentro da igreja, e tinha um pastor convidado, ele subiu no púlpito, desceu a lenha, pregou a verdade, ele foi tirado do altar e mandado embora, expulso de lá. Então muitos falsos profetas, eles têm se levantado. Eu quero ler para você, em 1 Pedro capítulo 3. Me perdoem, tá? É 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 2. O apóstolo Pedro, o apóstolo Judas, o Senhor Jesus, todos os homens de Deus que têm compromisso com Deus, eles alertaram a igreja para tomar cuidado com as heresias, com as falsas mensagens. E aqui no capítulo 2, eu encerro, ele diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres,
os quais introduzirão dissimuladamente, para você ver, é uma coisa sutil, não é uma coisa assim escancarada, é uma coisa sutil, sabe? Vai entrando, vai se propagando aos poucos. Introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Porque é isso que resta para essas pessoas que se desviaram da fé: repentina destruição. A Bíblia fala que eles são como nuvens sem água. O apóstolo Judas escreveu a mesma coisa. Então por que nós vamos nos achar melhor, gente? Eu quero o mesmo Espírito. Se eu quero viver o Evangelho verdadeiro, se eu quero ser cheio do Espírito, se eu quero falar em línguas, se eu quero ter comunhão com Deus, se eu quero viver milagres, maravilhas, eu tenho que receber toda a palavra de Deus. Amém? Eu tenho que receber toda a palavra. Diga obrigado, Jesus. Fique de pé em nome dele, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Vocês estão tristes? Essa mensagem deve nos fortalecer mais ainda. Amém? Antes que seja tarde demais. A boa nova é para nos salvar. Deus, ele às vezes ofende a nossa mente, nos confronta para ganhar o nosso coração, para nos salvar. Ele nos reprova para depois nos aprovar. Amém? Ele nos amassa para que venha verter a unção em nós. O diabo é o contrário, ele te exalta primeiro, para depois. Então cuidado com elogios, cuidado com o egocentrismo, aquelas palavras que massageiam o ego. Pastor, mas às vezes é consolo. Gente, consolo é uma coisa. O que me consola é a esperança das promessas de Deus. A realidade, a palavra de Deus, ela é um consolo para nós. Amém? A nossa esperança não está nessa vida. A Bíblia diz que aqueles que têm uma esperança somente nessa vida serão e são os mais miseráveis de todos os homens. Amém?